Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos de volta. A você que é novo, muito, sejam muito bem-vindos aqui. Hoje o assunto que eu tenho para tratar com vocês é de suma importância, de extrema importância o assunto. Hoje eu quero falar com vocês sobre dependência emocional e superando as frustrações. Segura que hoje tá pesado. Antes de mais nada, eu quero começar pedindo a vocês para poder se inscrever no canal, aqueles que não são inscritos, ativar as notificações, deixa o seu like, isso é muito importante. O YouTube só entrega o meu vídeo a outras pessoas se ele tiver uma quantidade significativa de curtidas, de compartilhamento, de comentários, essas coisas, por causa dos algoritmos. Eu tô aprendendo isso aos poucos, mas eu sei que ele só entrega esse vídeo se tiver uma quantidade relevante de reações aqui. Então eu queria pedir a vocês, deixa o seu like, se inscreve no canal, você que é novo, muito bem-vindo de verdade, você é muito bem-vindo aqui. Esse canal aqui é um canal pra gente poder se tornar saudáveis espiritualmente e fisicamente também, mentalmente, sentimentalmente, é um canal para ser saudável em tudo. Entendeu? Então você fica à vontade porque eu tenho certeza que você quer saúde em todas as áreas da sua vida. Então se inscreve, deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você achou no final desse vídeo, compartilha porque esse é um vídeo necessário. Vamos falar sobre frustrações e como a gente aprende a lidar com as frustrações e sobre dependência emocional. Dependência emocional, vou começar com a dependência emocional porque já viu, né? Tem pano pra manga. Vamos lá, galerinha. Dependência emocional. Eu já fui uma pessoa muito dependente emocional. Tô até com um buquezinho aqui na mão, ó. Porque o assunto é forte. Meu Deus do céu, recebe aí. Olha só. Depender emocionalmente significa que para você estar bem, você depende de algo ou de alguém. Alguns, para poder estar bem, dependem de dinheiro. Outros dependem dos seus pais, outros das suas amizades e a maioria das pessoas de namorado, namorada, dos seus relacionamentos, do seu namoro, do seu noivado, do seu casamento. E aí que tá o erro. Vou começar contando a minha história pra vocês. Quando eu era mais nova, eu tive um namorado, né? Um namorado. E o que acontece? Foi, na verdade, um relacionamento abusivo. Éramos duas crianças quando começamos a namorar, atingimos a maioridade juntos, porém, foi tudo de mal a pior. Primeiro porque não tinha maturidade, a gente nem devia ter namorado pela nossa idade, pela incapacidade de arcar com consequências, pela irresponsabilidade, enfim, uma série de motivos. Mas aconteceu, né? Namoramos. Foram muitos anos juntos e eu só me tornei uma pessoa ruim. Eu me tornei uma pessoa insuportável, uma pessoa mentirosa, uma pessoa que Deus não se agradou de mim. O nosso namoro teve muita mentira, tiveram traições, muitas coisas abusivas de verdade. E no ano de 2016, que foi o ano que acabou tudo, eu sofri muito mesmo. Não só por isso, outras coisas me aconteceram nesse ano. Foi assim, o ano. Um dia mais pra frente eu faço um vídeo chamado 2016. Porque, meu Deus, pode virar até um filme de tanta coisa ruim que me aconteceu. Enfim, quando a gente terminou, a gente terminou, na verdade, no dia que tava fazendo aniversário de namoro. No dia que estaria completando 8 anos juntos, foi o dia que terminou tudo. E eu tava tão dependente, que eu me enclausurei dentro de uma tristeza que eu não sei nem explicar. Muito complicado. Eu era também muito nova, tinha passado toda
assim a minha pré-adolescência, a minha adolescência com ele. E foram muitos e muitos anos que eu poderia ter feito muitas e muitas coisas, mas eu tava ali namorando, aprendendo várias coisas que eu não devia estar aprendendo. E eu me tornei, como eu falei, uma pessoa totalmente diferente. Eu não dava mais ouvido aos meus pais, eu não dava ouvido a ninguém, nem a Deus, que dirá a meus pais. Antes de tudo terminar, a gente tinha dado um tempo, eu não recordo muito bem, mas eu acho que foi, tenho certeza que foi ele ou foi eu. Um dos dois pediu um tempo. E nesse tempo eu decidi jejuar e orar. Falei, bom, ignorem os cachorros latindo, tá? Falei, bom, se tiver que ser, vai ser. Eu sempre pedi a Deus para que quando eu namorasse ele me desse um namorado para eu casar. Então, se ele me permitiu namorar com esse rapaz, é porque é pra gente casar. Então eu vou orar e Deus vai fazer o milagre, vai acontecer isso, aquilo, outro e vai dar tudo certo. No final desse tempo vai dar tudo certo, a gente vai se consertar, vai ficar tudo bem um com o outro e a gente vai casar. Aconteceu isso? Porque a vontade de Deus é suprema. Eu passei 17 dias em jejum e oração. Melissa, por que 17 dias? No dia 17 de agosto de 2016 seria o ano que a gente ia fazer 8 anos juntos. Então eu decidi fazer esse jejum do primeiro dia de agosto até o dia 17 de agosto. Jejuei, orei, coloquei tudo diante de Deus, pedi para que a vontade dele fosse feita. No dia 17, eu peguei, fui na casa dessa pessoa e para poder conversar, né, tal, achando, não, eu orei, eu jejuei, Deus vai fazer um milagre, a gente vai ficar juntos, ser felizes, formar uma família. Meu Deus, quando a gente não tem visão, quando a nossa visão daquilo que Deus tem pra nós está fechada, a gente pensa cada coisa nessa nossa vida que eu não sei nem dizer. Enfim, eu fui lá, toda feliz, toda animada, e no fim das contas o que aconteceu? Ele terminou comigo no dia do nosso aniversário de namoro e eu fiquei extremamente arrasada. Eu fiquei acabada. E eu chorei muito, muito. Eu fui rebelde com os meus pais, eu gritei com eles. E de agosto até chegar dezembro foi um processo muito doloroso, porque outras coisas me aconteceram durante esse ano. E foi muito difícil passar o ano de 2016. Muito difícil. Então eu já estava ali sofrendo um processo de depressão, ansiedade. Eu tinha passado por uma crise de ansiedade que me deixou no hospital toda torta. Pensei que eu ia ficar sem movimentos nenhum. Mais pra frente eu conto sobre isso, mas foi o ano. 2016 foi o ano de tragédia na minha vida. Então, quando isso aconteceu, quando o término do namoro aconteceu, eu fiquei muito triste mesmo. Eu não sabia o que fazer dentro de mim, eu não tinha mais vida, porque eu não tinha amigos, eu não tinha nada. Eu passei uma vida inteira praticamente com aquela pessoa. Então, o que eu ia fazer agora? Como que eu ia viver? Porque quando a gente depende emocionalmente de alguém, é isso que a gente fala. Como que eu vou ser feliz agora sem fulano, sem fulana? Como agora que eu vou seguir minha vida? O que eu vou fazer? Não sei o que, para onde que eu vou? Aonde eu ia, fulano tava? Aonde eu só ia pra festa quando fulano tava? Não sei, a gente sempre arruma um tipo de argumento para justificar que algo de bom só acontecia na nossa vida quando aquela pessoa estava presente. E aí que tá a questão. Vou dar seguimento na minha história e depois eu falo. Então eu fui descobrindo várias coisas depois que a gente terminou. Descobri traições, descobri muita coisa pelas minhas costas. Ele também descobriu algumas coisas, porque eu não era 100% santinha, né? Eu também tava em vários erros. Mas enfim, eu era mais dependente emocional do que propriamente ele. E eu tinha que arrumar ali, naquele momento, um jeito de voltar e não sei o que. Eu fui ficando cada vez mais magra, cada vez mais feia. Eu tava sem valor, tava
eu me desvalorizei 100%. E aí uma série de coisas me levou a uma depressão bem profunda. E quando eu fiquei frustrada emocionalmente no meu relacionamento, isso só foi um gatilho a mais. Então o que aconteceu? Quando chegou em dezembro, eu já estava sabendo de inúmeras coisas, mas essa pessoa me mandava mensagem, me ligava, quando me via na rua falava comigo e dizia que me amava, que um dia eu ia entender. Olha que loucura, muita loucura. E falava muitas coisas assim que me deixava com o coração ainda esperançoso, o coração acreditando que talvez pudesse ter um jeito de consertar as coisas, de que lá na frente poderia ser que acontecesse de volta, que talvez isso tudo estivesse acontecendo para que a gente só se tornasse pessoas maduras e tal, e que não era isso que eu queria, não era assim que poderia ser. E eu tava acreditando nisso de verdade. Até que chegou dezembro, né, de 2016, eu descobri que essa pessoa já estava namorando uma outra menina, fazia acho que uns 4 meses, no mês em que a gente terminou. Então eu me senti ali um lixo, porque eu já tinha passado por inúmeras coisas, do primeiro dia de janeiro até chegar aquele dia, literalmente do primeiro dia de janeiro, até chegar aquele dia de dezembro que eu acabei descobrindo isso. E o que acontece? Eu já estava vazia de Deus, vazia de amor próprio, vazia de tudo e sem esperança para nada. Eu já tinha tentado suicídio algumas outras vezes, sem sucesso, e tentei também nesse dia. Eu lembro bem que foi uma quinta-feira, tava uma quinta-feira chuvosa, eu tinha chegado da igreja, mas o meu coração não estava em Deus. O meu coração estava vazio, o meu coração estava no relacionamento que eu queria ter. Então, eu olhei meus pais, olhei meus irmãos. Os meus pais estavam no cúmulo já do estresse comigo, porque eu me tornei realmente uma pessoa horrível, mentirosa, dissimulada, uma pessoa que não ouvia mais a voz deles, a voz de Deus, a voz de mais ninguém. Mas eu decidi que eu ia tirar minha vida ali naquele momento. Então meus pais vieram pro quarto dormir e os meus irmãos estavam na sala vendo televisão. Eu me lembro que eu perguntei à minha mãe se eu podia dormir no quarto com ela e com meu pai, porque dentro de mim eu queria passar os meus últimos segundos de vida do lado deles. Eu fui, olhei os meus irmãos. Aqui na minha casa tem um corredor, e nesse corredor tem uma lâmpada, só que tava apagado porque meus irmãos estavam vendo televisão, não me lembro se era filme, mas eles estavam assistindo televisão e já era um pouco tarde. Aí eu parei no corredor sem que eles me percebessem, olhei pra eles assim, botei a mão no peito e sussurrei pra mim mesma, dizendo que amava eles. Fui lá na cozinha e peguei alguns antidepressivos, né? Minha avó tem Alzheimer, então ela tem que tomar alguns remédios. Então por isso que tem esse remédio aqui. Aí eu fui lá na cozinha, peguei esses remédios, ingeri uma certa quantidade e tentei suicídio. Porque eu já não queria mais viver. E dentro de mim vozes diziam que tudo seria melhor se eu desaparecesse. Tudo seria melhor se eu não estivesse aqui. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês: o Senhor me livrou da morte. Jesus me livrou da condenação de viver eternamente no inferno, porque eu estaria tirando a minha vida.
livrou os meus pais de passar pelo luto, os meus irmãos, e aos poucos ele foi me mostrando o propósito real que ele tinha na minha vida. E foi a misericórdia de Deus que me manteve viva até aqui. Então hoje eu quero falar com vocês sobre a dependência emocional e sobre você entregar o seu tesouro. A Bíblia fala que onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Aonde é que está o seu coração? O seu coração é como uma joia, que para você entregar ele a alguém, você tem que saber se esse alguém daria valor, se esse alguém cuidaria verdadeiramente. É muito difícil, sabe? Quando você cria expectativas demais, porque a gente pensa que o outro pode nos fazer feliz. Sendo que não é assim, querido. Se você pensa que você vai encontrar alguém que vai fazer você feliz, eu queria te dizer nesse momento que você está 100% enganado. Não existe uma pessoa nessa vida capaz de nos fazer felizes. Elas podem nos dar momentos felizes, mas tornar nossa vida feliz? Preencher dentro de nós um vazio? Outras pessoas não têm nem essa obrigação. Eu precisei ficar um tempo sozinha, depois que esse relacionamento acabou, depois que eu comecei a me tratar a neurologista, com várias pessoas, e eu decidi dentro de mim que eu ia ficar sozinha. Era necessário eu me conhecer. Era necessário eu aprender quem eu era, a me divertir comigo mesma, a saber quais eram os meus gostos, o que eu precisava fazer, o que eu gostava de fazer, aonde que eu gostava de estar. Eu precisava me relacionar mais com Deus para saber quem Ele era de verdade, por que Ele me livrou da morte, qual era o real propósito dele para minha vida. Que você hoje possa encontrar esse propósito. Um dia, Sansão, da história de Sansão e Dalila, entregou o coração dele a Dalila. E eu queria ler algo para vocês que é muito profundo. Tá lá em Juízes 16, 18. E diz assim, ó. Eu vou ler só a parte A. Então, Dalila sentiu que finalmente Sansão lhe havia aberto o coração de verdade e revelado todo o seu segredo. Sansão abriu o coração para uma mulher que não valorizava ele, que na verdade estava ali só para enganá-lo. E ele sofreu as consequências. Porque Dalila usou todos os segredos do seu coração contra ele mesmo. Querido, você não depende de homem, você não depende de mulher, você não depende de ninguém para ser feliz a não ser de Deus. E quando você encontra a sua felicidade em Deus, quando você percebe que você é uma joia rara, que você é uma pessoa que tem valor e se trata com valor, a outra pessoa que vai estar com você vai ser só um complemento, vai se tornar o seu companheiro, a sua companheira. E às vezes a gente tem que se perguntar o porquê que a gente quer tanto ter alguém na nossa vida. Por que a gente quer tanto ter alguém do nosso lado? Que carência é essa? Por que a gente não consegue simplesmente viver uma vida saudável sozinhos, com Cristo? Por que a gente sempre tem que estar atrás de alguém, querendo alguém? Por que o nosso coração, ele sempre está querendo algo para poder suprir essa necessidade, esse prazer? O que te faz bem é o que está por dentro de você. Amadureçam. Amadureçam o coração, o sentimento. Amadureçam o pensamento. Amadureçam na vida antes de querer ter alguém. Porque até quando a gente já alcança uma certa maturidade, ter alguém, dividir com a nossa vida com alguém requer uma responsabilidade. E aprendam a lidar com as frustrações. A gente vai passar por muita frustração nessa vida. Amigos que vão virar as costas,
sonhos que não vão dar certo, planos que não vão pra frente, projetos. E eu não estou aqui agorando ninguém, é a verdade, a vida é assim. A gente não recebe um sim todo dia, um ok todo dia. A gente não tá aqui a gente tá aqui para poder correr atrás dos nossos objetivos, mas não são todos que a gente vai alcançar. E essa é a verdade. Mas e aí? Você vai tentar cortar os pulsos toda vez que algo der errado, toda vez que alguma coisa sair fora da sua realidade, do seu planejamento. O seu planejamento muitas vezes é aquilo que vai levar você para abismos. Os meus planejamentos me levariam para abismos. Esse buquê aqui é a prova disso. Se Deus não intervisse numa certa situação, quem sabe o que poderia ter acontecido comigo? Às vezes a gente não entende o agir de Deus. A gente questiona a Deus, o porquê, Senhor? Quando na verdade a gente tem que botar o joelho no chão e tentar entender os propósitos. Peçam ao Senhor, abra a minha visão, meu Pai. E o Senhor vai abrir a sua visão. Ele vai mostrar para você. E você vai viver uma vida plena, uma vida feliz, porque você vai entender de uma vez por todas que aquilo que Deus quer para você é 100.000 vezes melhor daquilo que você tem preparado para você mesmo. Não dependam emocionalmente de quem não vai poder fazer nada. Dependam do Senhor. Ele pode todas as coisas. Nele a gente tem paz, nele a gente tem um amor verdadeiro, nele a gente tem alegria, nele a gente tem cura, nele a gente tem libertação, nele a gente tem salvação, em Deus a gente tem tudo. E no outro? No outro é só teste de paciência. Essa é a verdade. O vídeo ficou um pouco longo, eu peço perdão. Mas que nessa noite a gente compreenda que Deus, Ele tem planos maiores, sonhos maiores, que você possa levantar depois que você assistir esse vídeo e se olhar no espelho e entender que você é uma criação perfeita, que Deus te criou à imagem e semelhança dele. Não aceite migalhas. De tanto comer migalhas, a gente morre de fome. Porque nunca vai ser suprido, nunca vai ser suprido. A gente sempre vai estar querendo mais e mais e mais. E aí fica com um aqui, com outro ali, com outro lá, acaba mal falado. Por quê? Porque a gente está recebendo migalhas. Quando Deus pode verdadeiramente suprir as nossas necessidades, nos tornar pessoas maduras e lá na frente colocar alguém do nosso lado para poder dividir isso com a gente. Pessoas que vão estar no seu mesmo nível de maturidade, no seu mesmo nível espiritual, no seu mesmo nível de busca, mas você tem que decidir dentro de você aonde você quer chegar. Às vezes você pensa que você está sendo tratado assim, assado, porque não tem valor. Pensa que essas coisas de relacionamento não são pra você, de tantas frustrações que você já passou. Mas não é isso. Deus tem propósitos maiores, acredite. Lidar com as frustrações, na verdade, gera em nós maturidade, se a gente consegue olhar elas pelo ângulo certo. Sansão, infelizmente, colheu consequências ruins, péssimas. Sansão morreu. Eu quase morri. Que você que está aí do outro lado me assistindo não precise nem morrer, nem quase morrer, para entender que às vezes tomar uma decisão drástica é necessário para que você viva uma vida plena amanhã. Então é isso, galera. Aqui me despeço de vocês, que vocês possam ter um resto de noite abençoado. Me sigam lá nas minhas redes sociais, vou botar aqui o meu Instagram, @melnascimento. E até quinta-feira. Não se esqueçam, agora os dias que eu vou lançar o vídeo no canal vão ser terça e quinta. Terça e quinta, terça e quinta. Compartilha esse vídeo. Beijo, fiquem com Deus. Boa noite.